Bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista. Muito boa tarde e hoje vamos falar sobre a situação do Augusto Melo e as saídas e as chegadas das novas diretores para essa diretoria da gestão do Augusto Melo. Corinthians demite o diretor superintendente do marketing Vinícius Manfredi, que fazia bom trabalho no departamento. Vinícius era uma das poucas pessoas técnicas e mais competentes da gestão. E Corinthians anuncia o conselheiro Edgar Soares como novo diretor do marketing. Edgar Soares é O Edgar Soares é novo diretor do marketing. O Edgar Soares é um dos pessoas que tinha pedido impeachment do presidente Augusto Melo no ano passado. Especificamente, o Edgar Soares hoje se torna o novo diretor do marketing e confirmando a saída do Vinícius Manfredi. Próxima notícia, vamos falar do Fred Luz, CEO do Corinthians. Álvares Marçal, empresa responsável por prestar consultoria do Corinthians, pediu a rescisão do contrato com o clube. A decisão ocorreu em meio ao agravamento de crise política no Parque São Jorge e um dos motivos de desgaste causada pela perda de espaço. Fred Luz, sócio do Álvares Marçal, que deixou de participação de decisão interna da gestão. Então, a parceria entre consultoria e Álvares Marçal foi oficialmente encerrada nesta última quarta-feira. Após 9 meses, a empresa perdeu a rescisão do contrato, alegando desgaste em relação entre o clube e a falta de avanço no plano de reestruturação. Fred Luz inicialmente era tratado como CEO da gestão e perdeu espaço ao longo do tempo, passou a atuar apenas como consultor, sem participação nas decisões. Já André Lavieri, representante de Álvares Marçal no clube, atuava diretamente no setor financeiro como funcionário sem autonomia. Segundo a apuração, a consultoria tinha visão mais conservadora para conter grave crise financeira. O Corinthians encerra 2024 com 2,5 bilhões. Mais uma saída de um diretor. Thales César de Oliveira não é mais diretor de relação institucional do Corinthians. O dirigente pediu desligamento do cargo nos últimos dias. Mais um diretor técnica pedindo a saída dessa diretoria. Lembrando, nos primeiros meses do mandato já tinha saído Jung Lick e Rosalá Santoro. E com o tempo foi saído o Pantaleão, diretor jurídico. O último dia saiu Thales César de Oliveira e também saiu o Pedro Silveira, alegando problema de saúde. A continuação, a reprovação das contas do Corinthians relativa ao exercício de 2024. O aumentou a pressão sobre o presidente Augusto Melo. Em votação realizada na última segunda-feira, dia 29, o Conselho Deliberativo rejeitou o balanço financeiro por 130 votos a 73, reforçando o desgaste político do dirigente e reacendendo a possibilidade de um processo de impeachment. O estatuto do clube prevê que a rejeição das contas pode motivar a abertura do processo contra o presidente, especialmente em caso de incídio da gestão temerária ou regular. Se houver a responsabilização, a punição pode incluir inelegibilidade por até 10 anos. Mesmo promovendo mudança na diretoria articular, apoio no Conselho, Augusto Melo não conseguiu reverter o resultado da votação. O dirigente já enfrenta outro processo de destituição relacionado ao caso do Vaidbet. Em paralelo, o caso Vaidbet é investigado pela Polícia Federal e um inquérito deve ser concluído nos próximos dias. O Augusto Melo prestou depoimento como investigado
e pode ser indiciado, o que agravaria ainda mais seu cenário político. Então, a situação do Augusto é devido à reprovação do conta pelo CORE e pelos votos do Conselho Deliberativo, que são dos 130 votos, a 73 reprovou o balanço financeiro do Augusto Melo, contando uma dívida que era de 2 bi, aumentando para 2 bi e meio entre a situação. O argumento usado pelo CORE para reprovação do Corinthians do gestão Augusto Melo são aumento da dívida de 829 milhões, mais de 7 milhões em gasto do cartão corporativo sem justificativa, falta de apresentação de contrato do Memphis Depay, falta de apresentação do contrato com VideBet, falta de apresentação de contrato com PixBet, porque o Corinthians teve que pagar uma multa para romper o contrato como patrocinador master, falta de revisão orçamento, ausência de resposta ao ofício como solicitação de documentos, divergência de saldo entre o controle gerencial de sistema, falta de demonstrações contábeis de Neoquímica Arena, lançamento de valores arrecadada pela campanha Doe Arena como receita do clube. Ou seja, o dinheiro doado pela torcida foi jogado como se fosse receita na gestão Augusto Melo, o que ocasionou também a pichação nos muros do Parque São Jorge devido à insatisfação dos Gaviões da Fiel, que soltou nota contra esse tipo de procedimento do Augusto Melo, colocando o dinheiro doado pela torcida à Caixa como se fosse receita da gestão do Augusto Melo. Falta de clareza no critério a respeito de contratações de prestadores, ausência demonstrativa usado na arrecadados, déficit do Corinthians no ano 2024, aumento de 120 milhões de dívidas com despesa, aumento de juros passivos, né? Então, a diretoria enviou pedido de reavaliação de Conselho Fiscal sobre votação de 2024, porém recebeu um não, ou seja, a justificativa de dinheiros de dívidas a respeito do ano 2023. Lembrando que 2023, Corinthians tinha no cargo o presidente, um dos piores presidentes da história, senhor Duílio Monteiro Alves, que assinou confissão de dívidas, que assinou quitação de dívidas, contratos absurda com o Mano Menezes. Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo. Tchau.